passo a palavra para o Rubens Adorno. Tá. Bom, alô? Tá. Eu acho que, bom, grande parte da temática, acho que a Luana e a Regina falaram, né, aqui, eu acho que inclusive com essa abordagem, né, da epidemia do ponto de vista das ciências humanas, e eu vou falar algumas, algumas coisas a respeito de uma pesquisa que nós fizemos entre 2011 e 2012. Foi uma etnografia, quer dizer, nós durante 2 anos ficamos no espaço chamado de Cracolândia, em São Paulo, né, com visitas 3 vezes por semana, passando de 5 a 6 horas nesse local. Né, que eu estou falando de uma equipe, quer dizer, isso eu, como pesquisador, mas a Selma, o Tica, do Edley aqui, né, quer dizer, o Bruno, então Paulo Malvasi, quer dizer, então nós íamos em grupo de 2, enfim, 2, 3 pessoas e, enfim, e ficávamos esse tempo da Cracolândia. Eu queria falar assim, rapidamente dessa questão da realização da etnografia, quer dizer, enquanto um método da antropologia social, quer dizer, que implica nessa permanência enfim, com um determinado tempo prolongado no campo, né, quer dizer, e que ela tem enquanto características próprias, assim, 2 questões básicas que eu chamaria aqui, quer dizer, a primeira é a questão da entrada no campo, ou seja, a partir do momento, com o fato, né, de como você entra, ou como você é apresentado, isso é um viés na própria, da própria investigação, ou seja, todas as narrativas que você recolhe, você tem que analisar do ponto de vista dessa relação e da evolução dessa relação dentro do próprio campo. E uma segunda característica da etnografia, né, quer dizer, principalmente da etnografia contemporânea, diz respeito ao texto antropológico, diz respeito, assim, a como eu vou traduzir aquela experiência para o outro. Né? Então, a grande discussão etnográfica contemporânea se dá nesse texto, porque o texto, ele, na verdade, tenta recriar ou representar aquilo que eu vivi. Que a etnografia significa uma experiência vivida e uma experiência reflexiva, né? Quer dizer, entre alguém como pesquisador e os seus pesquisados. Na verdade, essa é uma grande questão política hoje e de debate na própria área etnográfica, que significa como eu vou expor o outro de maneira, quer dizer, e aí, nesse caso, a não estigmatizá-lo mais, né, mas tentar com que o texto propicie uma maior compreensão desse outro. Eu estou falando assim rapidamente para falar da complexidade do método e que eu acho que aqui no espaço da Brand, como um espaço multidisciplinar, né, quer dizer, eu acho que é um espaço para a gente ousar essas criações, né, quer dizer, das diferentes áreas e a gente poder trocar e, inclusive, experienciar essa questão do texto. Bom, essa é uma entrada, né, que eu queria dar da etnografia, mas, na verdade, como esse tema, né, quer dizer, com o tema da epidemia, eu escolhi, quer dizer, falar rapidamente sobre, quer dizer, tendo em vista a pesquisa, sobre esse título, Razões de Mercado, Produção de Pânico Moral e Lógica da Violência de Estado, a epidemia da miséria política brasileira. Quer dizer, eu diria que hoje, aliás, esse próprio título, né, quer dizer, foi inspirado numa reportagem que o SBT fez com a gente, e apesar, e é muito engraçado essa relação da imprensa, quer dizer, apesar da gente passar uma série de dados, e aí na tentativa até de
desestigmatizar a população. Quer dizer, o que mais agradou a reportagem foi essa miséria política brasileira, né? Quer dizer, isso eu acho uma palavra que dá algum sentido de mídia, e aí eu diria, bom, eu acho que essa visibilidade, né, dos usuários de crack, das chamadas cracolândias, quer dizer, ela representa exatamente isso. Um segundo aspecto metodológico, eu acho extremamente importante, o termo cracolândia, ele surge em São Paulo, e ele passa a ser reproduzido, né? Quer dizer, como se tivesse cracolândias para o país. E aí, eu acho que o Edward fez essa própria... chamou atenção para isso. Eu acho que ontem, aqui no Congresso, essa questão de você trabalhar contextos. Cada cracolândia tem seu contexto específico e ela é específica. Eu não posso generalizar essas mesmas coisas, né, quer dizer, para todos os espaços de uso público no Brasil. Eu acho que isso é um cuidado metodológico importante, até porque, e aqui eu vou falar um pouco dessas características da Cracolândia de São Paulo, né, quer dizer, e por que eu coloquei essa questão de razão de mercado? Eu acho que fica nítido, como a gente fez a primeira etnografia em 1999, uma pedra de crack custava, em média, 10, 12 reais ou 15 reais. Né? O ano passado, quer dizer, enfim, a pedra de pior qualidade e etc., podia ser comprada até por 2 reais ou 3 reais. Então, se a gente olha do ponto de vista econômico, eu tenho alguma economia de escala aí que fez o preço baixar. Ou seja, quando a gente fala de epidemia, né, quer dizer, na verdade, é uma razão de mercado, é um produto se impondo no mercado paralelo. Eu acho que essa é a principal questão e é uma questão estratégica para se discutir essa questão hoje do crack no Brasil. Quer dizer, quais as ramificações desse mercado, da onde ele vem, para onde ele vai. Do ponto de vista micro, na nossa pesquisa, quer dizer, a gente consegue ver algumas coisas, e aí eu até trouxe uma imagem que eu filmei recentemente na Colômbia. Vejam, isso é uma venda de cachimbos de crack produzidos na China. Ou seja, hoje eu tenho, e olha a infinidade de tipos e cachimbos disfarçados, canetas que viram cachimbo. Bom, então se os chineses hoje produzem essa diversidade de cachimbos para o mundo, quer dizer, tem algum mercado aí que está se expandindo mundialmente e que ele tem as suas ramificações em cada país, em cada local. Né? Quer dizer, isso não é à toa, isso faz parte, na verdade, dessa lógica do capitalismo global. Quer dizer, que quando a gente vê hoje os movimentos sociais se opondo de uma maneira autônoma a esse capitalismo global, quer dizer, é toda uma lógica de imposição de um produto. Né? Da mesma forma, que, como eu achei interessante, que a gente chega aqui em Salvador e vai no restaurante relativamente popular aqui da área e você tem uma oferta do salmão. Né? Quer dizer, o salmão, de repente, hoje, fabricado no Chile, de forma... enfim, com corante, né? Quer dizer, é vendido para todo mundo, a gente começa a ver esse tipo de alimentação no mundo, quer dizer, enfim, e em São Paulo a gente encontra o salmão comercializado pelos chineses também. Então, estou falando de produtos globais, né? Quer dizer, e a gente não sabe até que ponto a coloração desse salmão tem a ver com o que a gente está ingerindo, né? Ou seja, e aí eu estou falando do mercado legal e do mercado ilegal, mas como os produtos hoje são lançados, né? Quer dizer, aliás, eu assumo a proposta do Becker do sociedade de risco. Quer dizer, nós vivemos uma sociedade de risco, né? Quer dizer, na sociedade de risco, quer dizer, as epidemias, né, quer dizer, fazem parte, na verdade, desse fluxo econômico e dessa temporalidade extremamente rica. No caso, quer dizer, e aí algumas coisas que eu queria chamar a atenção no caso da Cracolândia, que a Cracolândia, primeiro, eu tenho essa baixa do preço. Segundo, eu tenho um crescimento dela, esses 12, 13 anos de existência dela, ela se ramificou, se tornou maior, ela cresceu.
engraçado, cada investida violenta do poder público, municipal, etc., implicou no crescimento, né, quer dizer, dessa própria questão. É um crescimento do quê? Na verdade, quer dizer, essas pessoas são pessoas que viviam já à margem, ou seja, uma grande parte das pessoas que vivem na Cracolândia, por exemplo, passam pelo sistema carcerário. São exatamente aquela população que a gente já discutiu aqui em outras mesas, que por pequeno tráfico, pequeno roubo, vai para o sistema carcerário, né, quer dizer, e volta às ruas. Quer dizer, a partir disso ela volta às ruas, e aí, nas ruas, ela vive do descarte urbano. Né? Quer dizer, eu tenho um artigo que eu falo a vida dos descartáveis urbanos, ou seja, pessoas que vivem de tudo que é descartado, inclusive o descarte da própria cocaína, que segundo, né? Quer dizer, eu acho que é super interessante todos lerem o livro do Michael Talsic, que é o The Cocaine Museum, fazendo a correlação entre cocaína e o ouro das Américas. Né? Quer dizer, o ouro que no século XVIII fazia parte de uma exploração extrativista completamente desregulamentada, e a cocaína como grande ouro do século XX e século XXI. E a sua forma de exploração e as articulações desde a produção ao consumo. Né? Quer dizer, o problema não está na cocaína, o problema está no modo de produção econômico desse produto ou dessa mercadoria e das relações que ele tem em todo o seu processo. E relações principalmente extremamente reforçadas e protegidas pelo proibicionismo e pela guerra às drogas. Né? Então, no caso da Cracolândia é muito interessante porque as pessoas vivem de um sistema de trocas. É quase que a volta à origem, é um sistema de origem da sociedade, né? Quer dizer, e aí o próprio, enfim, os próprios antropólogos clássicos veriam aquilo como um sistema de troca e de reciprocidade em que tudo pode ser trocado, né? Inclusive roupas, produtos descartáveis. Bom, e para isso uma troca também de afetos, de relações humanas, etc. Bem, provavelmente uma parte desse dinheiro que entra, quer dizer, venha de alguns roubos de celulares feitos pela cidade, só que esse na Cracolândia chega apenas o celular mais barato e a caixa, o celular mais caro certamente é trocado na Rua 25 de Março, né? Quer dizer, isso rende algum dinheiro que, por sua vez, é trocado por pedra, ou seja, eu tenho que entender cada caso na articulação entre as atividades legais e ilegais nos circuitos urbanos, sendo que o capitalismo contemporâneo ele precisa cada vez mais conviver com a ilegalidade, com a lavagem de dinheiro. Ou seja, o que é impressionante, e aí, afinal de contas, do que a gente está falando? Né? Quer dizer, a gente está falando de drogas, a gente está falando de uma população que historicamente foi marginalizada e tem sido marginalizada nesse país. Quer dizer, eu falei da população presidiária, enfim, dessa população que entrou nas prisões ou dessa população que praticamente não teve acesso ao ensino fundamental, né? Quer dizer, e que vive nas ruas, nas franjas da sociedade, quer dizer, e por outro lado, a gente tem um outro frequentador da Cracolândia, também muito articulado com esse modo de produção econômica, que são principalmente jovens que têm algum tipo de trabalho, né, alguma inserção no mercado de trabalho, em que eles conseguem ganhar muito dinheiro e, de repente, param de trabalhar e vão passar um dia, uma semana, 2 semanas na Cracolândia, usando crack, durante esse período. Né? Aí, cansando de usar, eles nos dizem, eu volto ao trabalho. Bom, isso mostra exatamente a lógica do trabalho autônomo, neoliberal, etc., desregulamentado. Né? Quer dizer, e para uma parte da população, que é essa população jovem, né? E aquilo vira um parque de diversões. Aliás, essa expressão é bastante usada e, ao contrário do que se pensa, esse espaço da Cracolândia, chegando 5, 6 horas da tarde, é um espaço extremamente lúdico, onde tem música, roda de samba, capoeira,
e que, enfim, as pessoas em situação de rua vão a esse espaço, né, porque, inclusive, é um espaço que propicia um determinado lazer. Né? Quer dizer, é um tipo de lazer espontâneo. Né? Outra coisa, outro aspecto interessante, eu estou falando alguns aspectos aqui da pesquisa, quer dizer, dessa articulação, é um fenômeno que a gente chamou de pacificação. Em relação à Cracolândia paulistana de 1999 e 2000, essa Cracolândia é extremamente pacífica, um espaço extremamente seguro. Aliás, eu acho que é o espaço mais seguro de se andar dentro da cidade, quer dizer, negociado, quer dizer, e toda essa segurança feita pelo que eles chamam dos sintonias do PCC. Né? Quer dizer, eu acho que é importante falar, quer dizer, que o PCC, diferentemente enfim, ao controlar o tráfico, ele controla também, de alguma forma, a violência, porque ele tem uma regra básica de não matar. Né? Quer dizer, aliás, esse é outro dado. A gente tem pessoas que a gente conhece de 1999, de 2000, e que continuam vivas lá, ou seja, portanto, 12 anos usando crack ou vivendo em condições péssimas de vida, em condições de rua e sobrevivendo. Né? Quer dizer, isso derruba o mito crack mata. Quer dizer, a polícia mata, com certeza, em São Paulo. Né? Mas cotidiano, daquilo que eu nunca vou conseguir ser. E com mais uma derrota na vida. Né? E só rapidamente para finalizar, a gente perguntava sempre para eles como eles imaginavam que a coisa devia ser a Cracolândia. Eles falam, olha, tinha que construir um grande prédio, no primeiro andar ter banheiro, chuveiro, máquina de lavar roupa, ou seja, coisas para dar dignidade mínima àquelas pessoas. No segundo andar, ter psicólogos e assistentes sociais que não enrolassem, mas que resolvessem e tirassem os papéis que a polícia nos toma a cada dia. E em cima, um estádio para a gente poder usar o crack mais ou menos livremente, ou seja, e ter um médico loucão como o Marcelo Clemente. Bom, essa é uma história simbólica da Cracolândia, um médico sanitarista que morre aos 26 anos, mas que foi extremamente dedicado a fazer um tipo de atendimento de rua, e ele diz assim, e um médico ou enfermeiros loucões como o Marcelo Clemente que entendam a cabeça da gente e que pudessem interagir e dialogar com a gente. Né? E essa é a proposta, ou seja, eles têm uma proposta feita por um equipamento social e para uma política de redução de danos. Ali, né? Obrigado, Rubens.